Olá, gente. Então, hoje a gente começa a leitura do nosso livro, desse filósofo maravilhoso, que é o Bert Hellinger, né? Esse livro é O Reconhecimento das Ordens do Amor, onde uma repórter faz algumas perguntas a ele, ela é psicóloga também. E qual a intenção dessa leitura? Para que a gente possa estar se aprofundando mais nos livros do Bert, tá? Bert é polêmico, certo? Porque ele compreendeu que atrás de muito estudo existem algumas dinâmicas sistêmicas, né? Nós não vamos entrar aqui no mérito de que é certo e que é errado. Nós vamos fazer a leitura e, através do meu conhecimento de algumas pessoas que entendem de constelação, a gente vai tentar compartilhar, mas nunca com polêmica, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir direitinho. Tá aparecendo aí? Tá. Ah, que bom! Sim, tudo certinho. Ai, deixa eu pegar meu mouse. Só um minutinho. Quero ver se eu consigo aqui. Não passa. Tá bom demais. Tá bom. Tá bonito? Tá ótimo. Então, o reconhecimento das ordens do amor. Em uma conversa com a jornalista Gabriela, Bert Hellinger responde às perguntas sobre a sua maneira de pensar e sobre suas atividades como terapeuta. Hellinger conduz o leitor através do caminho do conhecimento, que para ele começa com reconhecer o que é, tornar-se assim compreensíveis as suas afirmações sobre emaranhamento e liberdade, vínculo e amor, sobre ofuscamento ofuscamento pelo consciente, a grandeza que existe no trivial, o processo através da culpa e a ilusão do poder. Hellinger responde também a perguntas sobre temas polêmicos, como, por exemplo, indignação e moral, ordem e violência, adoção e incesto. E ele delimita claramente as responsabilidades na área terapêutica e na vida de qualquer pessoa. Em vários países no mundo, nenhum outro terapeuta foi tão foi objetivo de tamanho interesse nesses últimos anos quanto Bert Hellinger. Neste seu novo livro, Hellinger, um diálogo acalorado com a jornalista Gabriele, expõe a parte das razões que estão por trás de sua maneira de pensar e de sua obra. Em seu trabalho, Hellinger quer tocar no amor que existe na alma e que também atua nos destinos mais diversos. À procura, encontra soluções que possam mudar esses destinos. O livro para todos os que se interessam em saber quem é Bert Hellinger, o que ele pensa, o que ele faz. Descrito como sendo um empírico por excelência, Bert Hellinger
reconhece várias influências importantes em sua vida e trabalho. Seu país, seus pais, cuja fé o imunizou contra a aceitação do nacional socialista de Hitler, seus 25 anos de sacerdócio, em especial como missionário entre os Zulus, e a sua participação em treinamentos de dinâmicas de grupos interraciais e ecumênicos. Entretanto, foi o seu treinamento posterior em terapia familiar que se deparou pela primeira vez com as constelações familiares, que se transformou a marca registrada do trabalho terapêutico. Então, para a Gabriele. Lili, aumenta o PDF um pouquinho aí, vai lá em cima, onde tem um maisinho. Ampulheta? Não, tem um número, maisinho, isso, vai. Ai, coisa boa, minha vista agradece. Pois é, exatamente, por esse motivo mesmo. Minha vista agradece muito. Nossa, mãe, a lente aqui, eu pensando, onde está o óculos? Está dentro da mochila, está dentro da bolsa. E eu assim, ó, na tela. Muito eu obrigada. amo você, Lili. Obrigada por me ver, muito obrigada, viu? Pode deixar que eu vou passar o bastão já já. Ó, e o mouse está do lado da cama, eu tenho que fazer assim, ó, para dar certo. Já viu, né? Eu saí de casa 5 horas da manhã, gente. São 12 horas. Você pode usar setinha também, Olívia, para subir, né? E descer a página. Mas o meu celular... Perdão, tá no celular. Não, celular não. O meu computador tem hora que ele não aceita setinha, aí eu tenho que procurar o mouse correndo, entendeu? Entendi. Ó, agora ele aceitou, olha que delícia. Você estava tudo ajudando, que coisa boa. Então, assim, essa daqui é a Gabriele, ela é formada em Ciências Políticas e mora em Hamburgo, na Alemanha. Além de ser jornalista e redatora, freelance, é casada e tem 3 filhos. Também é psicóloga. Então, vamos lá, vamos trocar, botar para a Kátia e agora vamos ver cada um pouquinho. Então, olha só, vamos lá. Todo mundo aqui conhece um pouquinho do Bert, a história do Bert, certo? Então, a gente vai desenvolver tudo em cima desse filósofo, né? Que eu falo que constelação é muito mais do que só constelação, é filosofia de vida, tá? Então, quando ele traz todo esse conhecimento, esse estudo dele, esse livro é um livro que tem uma polêmica um pouquinho maior do que as outras, mas de alguma maneira ele foi escolhido, acho que pela Kátia, aqui, acho que a turma anterior, a turma 8, né? Então, é um livro que vai ser um pouco mais profundo e que a gente vai entrar em algumas coisas que provavelmente vão causar algumas dores. Algumas pessoas não vão concordar, mas a gente não está aqui para concordar ou discordar. A gente vai ter o nosso ponto de vista. E ele fala sobre esse movimento sistêmico que a gente precisa ir além da nossa consciência, tá? Então, vamos lá. Kátia, uma palavra aí, tudo bem? Pode ser. Todo mundo quer ler um pouquinho, gente? Olha. Pode ser, tudo bem. Então, tá ótimo. Vocês estão todos pelo PDF, gente? Sim. Tá. É porque no meu livro não tem isso aí, no meu livro físico. Então, eu vou ler aqui pelo PDF, tá? Constelações familiares, o reconhecimento das ordens do amor. Considerado um dos psicoterapeutas mais inovadores do mundo atual, Bert Hellinger logo atraiu a atenção da comunidade terapêutica internacional, assim como das pessoas interessadas em recuperar fontes de cura e perfeição. Em Constelações Familiares, Hellinger lança luz sobre a técnica de que se vale para tornar visível a dinâmica normalmente oculta dos sistemas de relacionamento familiar. A Lili está congelada, gente? Não, eu estou paradinha mesmo, escutando. Então tá. Hellinger também fala franca e livremente sobre suas observações acerca das forças que atuam nos sistemas familiares e das controvérsias que cercam algumas delas. Nesta entrevista, tá pequenininho para mim aqui, perscrutante e exaustiva, Gabriele, tipo o nome,
traz às suas conversas com Bert Helling o ceticismo do jornalista. Eu estou pulando o nome porque eu não sei pronunciar, tá, gente? Não é Tranquilo. Todos nós vamos... desmerecendo, tá? Perguntas duras vão de encontro a respostas igualmente duras. E como desenrolar desse diálogo, começa a ser revelado o formidável poder da abordagem do autor aos problemas que afligem as famílias. Nascida da mais humilde atitude terapêutica e da observação respeitosa, essa abordagem entra em contato com os níveis mais profundos dos emaranhamentos familiares e de sua solução. Lendo Constelações Familiares, o leitor poderá conhecer o que a jornalista de ideias lógicas e o assistente de almas, como Bert Helling prefere ser chamado, pensam sobre a condição humana. Segundo Bert Helling, esta é uma oportunidade única para deixar para trás alguns mal-entendidos, esclarecer o conceito de emaranhamento e solução e explicar o que ele quer dizer com movimentos da alma. De qualquer maneira, essas conversas com Bert Helling darão nova energia ao seu modo de pensar. De Bert Helling, a editora Cultrix, aí é da editora. Ok. Claudinha, quer levar? Sim. Caramba! É gigante. Prefácio aí. Bert Hellinger confundiu a minha cabeça e tocou a minha alma. Fez com que eu me sentisse insegura, indignada e curiosa. Muitas de suas ideias pareceram-me, à primeira vista, terrivelmente familiares. A maternidade é uma tarefa grandiosa. Oh, meu Deus, honrar pai e mãe, que coisa mais católica! Não se oponha aos seus pais, aceite-os como eles são. Mas eles me fizeram coisas terríveis. A mulher deve seguir o homem. Espera um pouquinho só. Que estranho. O Zoom escutou eu falando aqui. Repete sua voz, aqui também acontece isso. Tá. Então, não se oponha aos seus pais, aceite-os como eles são. Mas eles me fizeram coisas terríveis. A mulher deve seguir o homem. E justo você considera isso bom? Vamos Sim. parar um pouquinho aqui, Cláudia, rapidinho. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Essas são as frasezinhas que a gente vê que Bert fala no decorrer da trajetória dele, né? E aí ele coloca assim, muitas coisas. Quando eu conheci a história de Bert, quando eu conheci a Constelação, eu fiquei bem indignada com algumas coisas, tá? Depois eu fui estudar um pouco mais para poder entender esse olhar profundo dele. E eu vi o quanto foi impactante na minha vida, e quanto houve mudanças na minha vida, tá? Então, essa história da mulher ter que seguir o homem, eu vou dar um exemplo disso aqui. Ele diz em um dos livros dele, eu não lembro aqui, que em muitas das vezes que a mulher casada casou ou se uniu com alguém e o marido precisa ser transferido para um outro lugar. Então, o que que a mulher seguiu o homem, né? Houve, sei lá, uma proposta de emprego e tal, e a mulher é transferida, não, o homem é transferido para outro estado ou mora em outro país. Bom, e o que Bert percebeu é que todas as vezes que isso acontecia, o casamento ficava melhor e tudo dava certo. Então, o que que a mulher seguiu o homem, né? Existe um acordo. Vou dar um exemplo do meu marido. Meu marido foi transferido na pandemia. Eu passei por algumas coisas e eu resolvi ficar em São Paulo, largar Rio de Janeiro e ir para São Paulo. E eu confiei nesse processo. De alguma forma, foi tudo muito bom. Ou Eu, seja, você o seguiu, né? eu segui. Tá. Eu confiei nesse processo de realmente o provedor maior lá de casa é ele. E me deu essa vontade. Realmente tudo funcionou muito bem. Eu não tenho o que reclamar financeiramente da minha vida, sabe? Não tenho mesmo o que reclamar.
A minha alma está conectada com o Rio de Janeiro. Mas tudo fluiu financeiramente muito bem. Então, quando ele diz que a mulher deve seguir o homem, né, repara sobre esse movimento de alma, né? Eu estou sendo genuína, eu realmente estou confiando no processo. Nós fizemos as nossas contas, fizemos os nossos acordos. Então, acho que está tudo certo. Acho que não vai ser tão difícil financeiramente para a família eu ir com ele, entendeu? Não estou abrindo mão de nada tão, tão palpável aqui, sabe? Então, quando você faz os acordos e cumpre esses acordos, tudo conspira para que dê certo, ok? Não só para ele, como para você também, né? Para o Dois, casal, é né? para a família, é o casal. Quando a gente fala do casal, é bom para os dois, não é bom só para um, Tá. não, tá? Mas você trabalhava no Rio de Janeiro? Trabalhar, Você largou suas coisas aí para ir para São Paulo? larguei. Larguei não, né? Não larguei. Eu fiz um acordo e achei que era realmente melhor. A gente estava saindo de uma pandemia e, assim, eu trabalhava muito online. Então, eu continuei trabalhando online. Abri mão um pouco das presenciais no Rio de Janeiro e deu tudo certo, realmente. E por que eu faço retorno para o Rio de Janeiro? Nós conversamos e vimos que, para mim, é importante estar no Rio. Foi muito bom aqueles 3 anos, um pouco mais distante, indo e voltando. Tá? Mas financeiramente foi ótimo para os dois. Tá? Outra coisa, quando fala honrar pai e mãe, né? Tem uma coisa bem católica mesmo, né? Mas os evangélicos também fazem esse movimento, né? De reverenciar, de honrar, né? De aceitar os pais como eles são. Essas frases são polêmicas, mas quando a gente olha a profundeza dessa frase, tudo muda. Uhum. Vamos continuar, vamos lá. Ok. Sim, o trabalho terapêutico de Hellinger me deixou absolutamente fascinada. Observei-o durante 3 dias, enquanto trabalhava com doentes diante de um auditório de 400 pessoas. No início parecia uma peça de teatro, excitante, tocante e como se fosse tirada da vida real. Entretanto, os espectadores, a princípio neutros, transformaram-se gradual e imperceptivelmente em participantes de um drama que se chama família. Subitamente, a história de cada um deles, acontecimentos que pareciam até então irrelevantes, adquirem importância. É mesmo, tenho, na verdade, uma meia-irmã. Inesperadamente, as lágrimas rolam pelas faces, porque alguém se curva perante a mãe. Que diabos, o que é isso? E a noite chega, inesperado, o esgotamento. Sabe Deus por quê? Afinal de contas, eu estava só. Preciso que você mude a página. Estava só assistindo. Por que é que palavras piedosas de repente adquirem tanto significado no trabalho terapêutico? Mostrar humildade perante os pais, pedir a bênção ao pai. O que há de verdadeiro em se chamar uma desculpa de descabida e o perdão de presunção? O que é que conduz o pensamento desse homem em seu trabalho terapêutico e como é que ele consegue tocar com precisão os pontos cegos do nosso arraigado pensamento racionalista? Por que é que ele vê amor em casos de incesto? Mas isso é ultrajante. A inevitabilidade da culpa no contexto nazista, mas eles deveriam ter percebido isso e tentado fazer o que era certo. A indignação como uma energia que leva à violência, mas é fundamental lutar contra a injustiça. O respeito, o respeito pelo masculino, apesar de toda a emancipação, como ter respeito pelo masculino em vista de tanto desrespeito pelo feminino? A culpa dos pais adotivos com relação à criança adotada. Mas a adoção é um grande ato social.
O vínculo com a família como fonte de liberdade, mas é essencial que os filhos se emancipem dos pais. A reconciliação com o próprio destino. Eu decido sobre o meu destino. Vou subir. Ah, essas questões todas afluíram à minha cabeça. Entretanto, a causa verdadeira da minha fascinação pelo trabalho de Hellinger foi simplesmente o modo como ele me comoveu. Tanto quando testemunhei seu trabalho, como quando folheei seus livros, ou posteriormente nas conversas que com ele travei por horas a fio, sempre senti uma estranha sensação de paz, descontração e relaxamento com relação a mim mesma e ao mundo em geral. Por que será? Talvez seja por causa de sua persistente busca pelo amor como fonte de emaranhamentos, sofrimentos e doenças. A linguagem de Hellinger pode parecer às vezes um tanto antiquada. Quando ele fala de humildade, bondade ou misericórdia, da bênção do Pai, da vida como uma dádiva ou de reconciliação, alcança uma esfera da alma para a qual a psicologia moderna de orientação analítica não encontra palavras. E como se ele construísse uma ponte para uma realidade da vida que não tem nenhuma linguagem para os movimentos profundos da alma. Tudo isso me pareceu incrível. Quem é esse homem que me toca de forma tão insólita, transcendendo a minha capacidade de entendimento? Se achar necessário, Bert Hellinger pode ser rude com seus clientes, resoluto e, para usar uma expressão suave, extremamente enérgico. Alguns dizem autoritário. Ele não receia expressar abertamente opiniões duras quando outros ousam. No máximo, pensar nelas. Ele mais considera do que tem consideração. Com seu trabalho, esse psicoterapeuta que prefere ser chamado de assistente de almas parece debochar daqueles que se intitulam advogados dos pobres e desamparados, dos viúvos e órfãos, sejam eles terapeutas, sacerdotes ou pessoas que se dedicam de bom grado às áreas assistenciais. Mas não sei por que as palavras dessas pessoas bem-intencionadas e dos grandes propósitos da educação ou da terapia que objetivam o esclarecimento parecem pálidas, arrogantes e sem força, quando comparadas à linguagem simples de Hellinger. E tem mais, esse Hellinger não tem a mínima pretensão de saber muita coisa. Que estranho! Geralmente é importante para os terapeutas apresentar aos clientes os ângulos mais profundos do seu sofrimento pessoal em porções consideradas dirigíveis. Hellinger pergunta: só pelos acontecimentos, não pelo que a pessoa está passando ou sentindo, precisamente naquele momento. Não, ele diz, siga em frente, monte simplesmente a sua constelação familiar, interrompendo já de início lamúrias sobre pais malvados e mães devoradoras. Certa vez ele trabalhou com um homem que tinha perdido a mulher e o filho num acidente. A descrição dos acontecimentos foi tão terrível que paralisou todo o recinto. E Hellinger, de pé em frente a esse homem, ouve-o e sua voz se suaviza. Agora monte a constelação. E de um modo inigualável vê com esse homem a morte de seus entes queridos para acompanhá-lo de volta à vida. Bem mansamente, com poucas palavras e uma segurança bondosa que envolve todos os presentes. Ele é assim também, um homem sensível, com um grande coração, completamente concentrado em sua compaixão. E um dia nós nos encontramos frente a frente. A princípio no estúdio de uma emissora de rádio, depois em seu escritório, onde tratamos da minha longa lista de perguntas. Que bom que ele aceitou. Nem tudo ficou esclarecido até o último detalhe, mas foi suficiente para começar. Vamos mudar, Claudinha? Botar um pouquinho outra pessoa para ler? Martinha, quer ler? Ou vai dar remedinho agora, né?
Não, não, ainda não. Se ela roncar aqui, eu tiro ela do colo. Ou deixa ela. As conversas com Bert Hellinger convidam para uma volta numa montanha-russa de pensamentos e sentimentos. Ele provoca, fascina, toca e irrita. Essa mistura alimenta o espírito e estimula um tipo de raciocínio que, do contrário, poderia permanecer inerte e satisfeito dentro de nós. E, de alguma forma, você passa a olhar o mundo com mais indulgência. Gabriele Ten Weber. Olha, Olha, viu? É que eu vim de, arrasou. é que eu vim de 20 anos de empresa alemã, gente. Então, Eu sabia que ela ia saber ler. Gente, esse é o Bert. Ela descreveu ele perfeitamente, como a gente estudou o tempo todo, né? Então, ele é generoso, ele é gentil, mas ele é árduo, ele é objetivo, né? Então, quando ele forma as constelações, ele formava e falava, doa a quem doer. como um bom alemão, né, Lilia? Manda o recado, não dá muito meandros. Na nossa cultura, isso pode parecer grosseria, mas quando você convive, você entende realmente. Pois é. Então, esse realmente era o Hellig. Assim. Eu não conheci Hellig, né? Mas conheço a Sofia e vejo o quanto que ela é objetiva, direta. Agora, como a gente lendo, né, assim, em grupo, as coisas vão vindo à tona, né? Eu Sim. tenho descendência alemã, né? O Neuber é alemão, né? E as pessoas sempre dizem, Kátia, você é muito objetiva para falar, eu não tenho muito rodeio. Eu tenho um colega que ele diz, você daria uma ótima repórter, né? Uma ótima jornalista, porque eu vou logo ao ponto. E aí agora eu vi o sentido disso, né? Então, Está honrando sua história, sua linhagem, seu DNA. exatamente, eu estou honrando. E eu nunca havia pensado nisso, né? Então, olha como a constelação abre clareira aí no pensamento da gente, né? Para se entender. Vamos, Pode, Martinha? pode continuar? Cara. Sofrer é mais fácil do que encontrar soluções. Este primeiro capítulo é a transcrição de um programa de rádio, no qual o método de trabalho de Bert Hellinger foi apresentado aos ouvintes da emissora Südfunk 2, Südfunk 2, de Stuttgart. Ela foi colocada no início deste livro porque serve como introdução ao pensamento e à técnica de trabalho de Hellinger. Gabriele, o que é uma terapia familiar sistêmica? Bert, na terapia familiar sistêmica, trata-se de averiguar se no sistema familiar ampliado existe alguém que esteja emaranhado nos destinos de membros anteriores dessa família. Isso pode ser trazido à luz através do trabalho com constelações familiares. Trazendo-se à luz os emaranhamentos, a pessoa consegue se libertar mais facilmente deles. Vou subir. Tá, legal. O que são constelações familiares? Vamos dar um exemplo, assim poderemos falar melhor sobre elas. Esse exemplo provém de um seminário de Bert Hellinger em um congresso em Garmisch, onde ele trabalhou com doentes. Estes estão sentados num grande círculo e cercados por aproximadamente 400 pessoas que participam como observadores. Bert Hellinger inicia o trabalho perguntando aos clientes o que os aflige. Um jovem sofre, desde os 18 anos de idade, de uma enfermidade que se manifesta através de taquicardia e distúrbios vegetativos. Bert Hellinger passa a entrevistá-lo. Cliente. Existem muitos conflitos na minha família. Minha mãe e meu pai são separados. Minha mãe e meu avô estão brigados. Isso cria muitos problemas práticos. Por exemplo, como eu poderei reuni-los todos para o meu casamento? Hellinger para o público. Para este trabalho são importantes apenas pouquíssimas informações, isto é, fatos externos e significativos, não o que as pessoas pensam. Você sabe? Peraí. Não o que as pessoas pensam ou fazem. Um deles já mencionou: seus pais estão separados. Outros acontecimentos significativos são, por exemplo, a morte de irmãos, ou a exclusão ou expulsão de um membro da família, ou hospitalizações em tenra idade, ou complicações durante o nascimento de uma criança, ou quando uma mãe morre no parto. Essas são as coisas nas quais estamos interessados. Para o cliente,
Aconteceu algo significativo na sua família? Cliente, a irmã gêmea da minha mãe morreu. Hellinger, isso já me basta. Isso é tão significativo que provavelmente encobre todos os outros acontecimentos. Posicione, portanto, em primeiro lugar, a sua família de origem, a sua mãe, o seu pai. E quantos filhos? Cliente, tenho ainda uma irmã mais nova. Hellinger, ok. Posicione as 4 pessoas agora. Escolha alguém do público para representar o seu pai, alguém para a sua mãe, para a sua irmã e para você. Pegue qualquer pessoa, basta que você as coloque em seus lugares. Então vá até cada uma delas, pegue-as com ambas as mãos e encaminhe-as para seus lugares em silêncio. E os representantes também não dizem nada. Posicione-os em relação uns aos outros, tal qual a imagem interior que você tem da sua família nesse exato momento. A constelação familiar. O jovem escolhe entre o público presente representantes para o pai, a mãe e a irmã, pessoas totalmente desconhecidas, e as posiciona em relação umas às outras, de acordo com a sua imagem interior no momento. Neste caso, o pai estava afastado e virado de costas para a mãe. A pessoa que representava o cliente estava, ao contrário, na frente da mãe. Ali estavam pessoas completamente estranhas, escolhidas ao acaso, que não conheciam o cliente nem sua história familiar. O que pode acontecer então? O que é curioso nessas constelações é que as pessoas escolhidas para representar os membros da família se sentem como as pessoas reais, tão logo se encontrem na constelação. Algumas vezes começam a sentir até os sintomas que os membros dessa família têm, sem sequer saber algo sobre eles. Por exemplo, uma pessoa teve uma vez um ataque epilético quando representou um epilético. Ou frequentemente um representante tem taquicardia ou sente que um lado do corpo está frio. Se questionarmos as pessoas reais, verificamos o que é realmente o que sentem. Não existe uma explicação para esse fato, mas foi constatado milhares de vezes nessas constelações. O que o Senhor pode ver quando olha para uma constelação? Como é que ela atua? Posso ver os relacionamentos entre os membros da família. Aqui, por exemplo, é bem significativo que o pai fique afastado e virado de costas e o filho fique na frente da mãe. Deixando que isso atue dentro de nós, podemos ver onde está o problema. O Senhor fala em emaranhamentos. O que quer dizer com isso? Emaranhamento significa que alguém na família retoma e vive inconscientemente o destino de um familiar que viveu antes dele. Se, por exemplo, numa família, uma criança foi entregue para adoção, mesmo numa geração anterior, então um membro posterior dessa família se comporta como se ele mesmo tivesse sido entregue. Sem conhecer esse emaranhamento, não poderá se livrar dele. A solução segue o caminho contrário. A pessoa que foi entregue para adoção entra novamente em jogo e colocada, por exemplo, na constelação familiar. De repente, a pessoa que foi excluída da família passa a ser uma proteção para aquela que estava identificada com ela. Quando essa pessoa volta a fazer parte do sistema familiar e é honrada, ela olha afetuosamente para os descendentes. Isto não é tão fácil de ser entendido. Uma pessoa repete um destino que lhe é desconhecido. O cliente, por exemplo, nem chegou a conhecer a sua falecida tia. De onde vem então o emaranhamento? Tem algo a ver com o que o senhor denomina de consciência de clã? Exato. Obviamente, existe uma consciência de grupo que influencia todos os membros do sistema familiar. A este pertencem os filhos, os pais, os avós, os irmãos dos pais e aqueles que foram substituídos por outras pessoas que se tornaram membros da família, por exemplo, parceiros anteriores, maridos, mulheres ou noivos dos pais. Se qualquer um desses membros do grupo foi tratado injustamente, existirá nesse grupo uma necessidade irresistível de compensação. Isso significa que a injustiça que foi cometida em gerações anteriores será representada será representada e sofrida por
posteriormente por alguém da família para que a ordem seja restaurada no grupo. E uma espécie de compulsão sistêmica de repetição. Mas essa forma de repetição nunca coloca nada em ordem. Aqueles que devem assumir o destino de um membro excluído da família são escolhidos e tratados injustamente pela consciência do grupo. São, na verdade, completamente inocentes. Contudo, pode ser que aqueles que se tornaram realmente culpados, porque abandonaram ou excluíram um membro da família, por exemplo, sintam-se bem. A consciência de grupo não conhece justiça para os descendentes, mas somente para os ascendentes. Obviamente, isso tem a ver com a ordem básica dos sistemas familiares. Ela atende à lei de que aquele que pertenceu uma vez ao sistema tem o mesmo direito de pertinência que todos os outros. Mas quando alguém é condenado ou expulso... Peraí. Mas quando alguém é condenado ou expulso, isso significa você tem menos direito de pertencer ao sistema do que eu. Essa é a injustiça espiada através do emaranhamento, sem que as pessoas afetadas saibam disso. O Senhor poderia dar um exemplo de como isso pode afetar as gerações posteriores? Como podemos ter uma ideia disso? Posso dar um exemplo bem terrível. Há algum tempo, um advogado veio a mim completamente perturbado. Ele tinha pesquisado em sua família e descobriu o seguinte: sua bisavó fora casada e estava grávida quando conheceu outro homem. Seu primeiro marido morrera no dia 31 de dezembro, com 27 anos, e existe a suspeita de que ele tenha sido assassinado. Mais tarde, essa mulher acabou por não dar a propriedade que herdara do marido ao primeiro filho, mas ao filho do segundo matrimônio. Isso foi uma grande injustiça. Desde então, 3 homens dessa família se suicidaram no dia 31 de dezembro, na idade de 27 anos. Quando o advogado soube disso, lembrou-se de um primo que acabara de completar 27 anos. E o dia 31 de dezembro se aproximava. Ele foi, então, até a casa dele para avisá-lo. Este já havia comprado um revólver para se matar. Assim atuam os emaranhamentos. Posteriormente, esse mesmo advogado voltou a me procurar em perigo iminente de se suicidar. Pedi-lhe que se encostasse numa parede, imaginasse um homem morto e dissesse: eu o reverencio e você tem um lugar no meu coração. Vou falar abertamente sobre a injustiça que lhe fizeram para que tudo fique bem. Assim, ele se livrou do seu estado de pânico. Voltando ao nosso exemplo, em seguida, o jovem que montar a constelação familiar senta-se e olha para o que Hellinger está fazendo. Este pergunta para os representantes como eles se sentem na constelação. Martinha, vamos dar uma pausazinha aqui agora. Sobre essa parte que a gente leu, tá tudo claro? Que aqui a gente tem alunos e tem pessoas de fora também. Maria, tá claro? Tá? Martinha, claro para você? Sim. Para todo mundo? Ok. Kátia também? Então vamos lá. Vamos continuar, Martinha? Quer continuar ou quer passar para outra pessoa? Posso continuar, sem problema. Tá? Se alguém quiser, pode se manifestar, não tem problema também. Tamo junto. Então tá. Então, ó. Hellinger, como se sente o pai? O pai, no momento eu não estou sentindo nada. Mãe, Peraí, estou subindo. Vai. mãe, sinto-me um pouco isolada. E se este é o meu marido, está longe demais. Sinto, de certa forma, uma relação especial com o meu filho. Hellinger para o público. Quem é que o filho está provavelmente representando? A falecida irmã gêmea da mãe. Imaginem o que isso significa para uma criança. Como vai o filho? O filho. Percebo que aqui estou fora de lugar. Estou na frente de todos eles. Eu sinto também que existe um forte vínculo com a minha mãe. Hellinger. Como vai a irmã? Irmã, não muito bem do lado esquerdo. Está muito apertado aqui. O meu irmão é a pessoa que mais me interessa. Hellinger para o público. Quando se vê numa constelação familiar que uma pessoa foi excluída e não aparece,
Então, o próximo passo é colocá-la novamente em jogo. Agora vou trazer um representante para a irmã gêmea da mãe, para o cliente. Como ela morreu? O cliente. Foi extremamente trágico. Aconteceu depois da guerra. Meu avô tinha acabado de voltar e no domingo à tarde tinha que entregar uma mercadoria com seu caminhão. Ele ia levar a minha avó e essa filha. A menina estava brincando com a maçaneta da porta do caminhão quando iam partir. Ela caiu e foi atropelada pelo próprio pai. Foi terrível. Ela tinha 7 anos de idade. Hellinger. Escolha uma pessoa para representar a irmã de sua mãe e coloque-a bem pertinho dela. Você fez, né, Lilian? Na aula passada, você colocou as gêmeas juntinhas, né? Isso. Para a mãe, como está se sentindo agora? A mãe, melhor, mas ela está muito perto. Hellinger, mas também tem que ser assim. Como vai a irmã falecida? Irmã falecida, acho muito agradável ficar aqui tão perto. Hellinger, o que mudou agora para o filho? Filho, noto agora que o relacionamento com a minha mãe já não é tão forte e que ela se volta mais para o meu pai. Hellinger para o público. Exatamente. Ele fica aliviado com a presença dela no sistema. Mudou algo para o pai? Pai, sinto-me isolado na posição em que me encontro, afastado da família. Preciso fazer um grande esforço para saber o que está acontecendo lá. Hellinger, pois bem, do ponto de vista sistêmico, este homem não tem nenhuma chance com esta mulher. A mulher está tão ligada ao seu sistema familiar de origem e à irmã gêmea que não pode se dedicar de fato a um homem. Portanto, este relacionamento estava fadado a fracassar, mas os filhos devem ficar com o pai. Hellinger coloca o filho e a filha na frente do pai. Hellinger para o filho. Como se sente nesse lugar? Filho. Está mais harmonioso. Sinto agora um relacionamento mais forte com meu pai. De alguma maneira, minha irmã ao meu lado me dá forças. Hellinger para a filha. Como está se sentindo agora? Filha, melhor também. Mas já comecei a me sentir melhor quando a irmã gêmea da minha mãe apareceu. Pai, sinto-me melhor tendo na minha frente alguém que olhe para mim. Hellinger, o filho precisa ficar por um certo tempo ao lado do pai, realmente perto. Aqui está a força que pode curá-lo. Para o cliente, isso faz sentido para você? Cliente, sim, até certo ponto. Durante muitos anos não tive contato com meu pai. Agora, nos últimos anos, temos nos visto. Sinto que ele tem muitas expectativas que eu não posso satisfazer. Hellinger, você precisa pedir a benção dele. Ok. Continuo? A gente já está terminando. Quer continuar? Essa parte é bem pequenininha. Vamos continuar? Ok. Vamos continuar. Só para a gente fechar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você pode voltar um pouquinho, porque eu queria saber por que o Hellinger fez uma pergunta que ele fez ali. Você pode voltar para eu olhar? Que eu acho que era. Aonde? Os filhos devem ficar com o pai? Exatamente. Por que ele decidiu que os filhos têm que ficar devem ficar com o pai? Por que ele sugeriu isso ou ele fez isso? Então, Alguém sabe? são movimentos sistêmicos. É uma sensação no campo que mostra pai e mãe foram separados e existia a briga. A mãe estava completamente olhando para a família de origem. Então, ela não estava completamente disposta para o marido. Por isso houve a separação, certo? Porque ela estava focando na irmã gêmea dela. Ela precisa olhar para esse lugar para colocar ordem no sistema. E aí, como o pai não esteve tão presente, nesse momento os filhos precisam estar mais em contato com o pai. Para o quê? Tomar a força do pai, né? E tomando a força do pai, ele começa a ficar tranquilo. Lembra que ele tem ataque cardíaco e tem alguma outra coisa. Uhum. E o pai fala aqui que se sente que é bom se sentir olhado, né?
visto, né? É bom se sentir visto. Tá, então Hellinger tomou essa decisão e sugeriu isso porque ele sentiu no campo. Percebeu no campo, mas quem estava disponível? A mulher estava disponível para a irmã. Só olhava para o sistema de família de da origem família dela. ela não olha para os filhos. O filho estava no meio deles, e quem está mais disponível é o pai. Então, são movimentos que acontecem no campo, de virar, de olhar, de sensações. Então, ele percebe quem está mais disponível para esse filho, e seria melhor esse filho estar com o pai. E como o pai empurra para a vida, fortalece os filhos, é isso? Então, provavelmente também. Mas assim, o pai empurra para a vida, para o trabalho, né? E a mãe é o sucesso, é essa mansidão que dá dentro da gente, essa tranquilidade, não é? Então ele percebe que como é mais um movimento sistêmico do que, na realidade, um movimento de força para a vida. Ele percebe que com o pai é mais fácil para esse filho ir adiante. Obrigada. Aguinha? Obrigadinha. Ok? Uhum. Posso ler o finalzinho, Lilian? Pode, Marisa. Pode agora? Pode, vamos. Estava falando. Uma nova imagem. Durante o trabalho, o senhor faz, de vez em quando, perguntas ao cliente. No final, o senhor olha juntamente com o cliente a constelação, ou ele toma o lugar do seu representante na mesma. O que acontece com ele ao montar a constelação? Em primeiro lugar, ele vê que tinha uma imagem incompleta da família. Nesse caso, por exemplo, a irmã gêmea tinha sido excluída. Ele percebe que tinha que substituí-la para a mãe e vê que seu pai queria partir. Quando a pessoa excluída aparece no sistema, a imagem se transforma. Os filhos vão para a esfera de influência do pai em vez de continuar ao lado da mãe. E a mãe é deixada sozinha com a irmã gêmea porque elas têm um vínculo. Assim, o cliente consegue formar uma nova imagem da família. De repente, ele vê que é a mãe que quer se afastar e que o marido se afastou no lugar dela. Isso acontece frequentemente. Um parceiro se afasta, embora seja o outro quem deva se afastar. Os filhos não estão mais ao lado da mãe, mas ao lado do pai. Peraí, vou levantar. Peraí. Aí. Peraí, subir mais um pouco, vai. Pode ir? Pode. Dele é que vem a força que traz a cura. O cliente que estivera tanto tempo na esfera de influência da mãe e longe do pai, agora deve mudar para a esfera de influência do pai. Assim, a força masculina pode fluir para dentro do filho, mas isso não é o suficiente. Ele estava em conflito com o pai porque estava ao lado da mãe. Agora precisa conquistar o pai e receber sua bênção. Vamos lá, olha só. O filho ficou o tempo todo criado pela mãe, ele estava totalmente na esfera da mãe. Agora ele precisa tomar a esfera do pai. Tá? A pergunta da Cláudia foi respondida agora. Cláudia, entendeu? Cláudia? Sim, entendi. Uhum. Ô, Lília, Sim. o que vem para mim aqui também agora, assim, de sentimento, é que o que Bert fez aí foi equilibrar um pouco também, né? Porque eles ficavam muito ao lado da mãe, e isso é muito comum nas separações, né? Independente de irmã gêmea no sistema ou não, acontece muito isso, que separa o casal e os filhos, eles tendem a ir mais para uma esfera, né? Eles tomam partido, né? Ou masculino ou feminino, a mãe ou o pai, né? Os filhos tomam partido. E muitas vezes porque um ou outro parceiro, muitas vezes o feminino, quem tiver mais machucado, vai atacar o parceiro por esses filhos, né? E aí os filhos meio que se vêm tomando partido, o que é mal para todo mundo, né? Mal para todo mundo. Porque os Sabe o filhos que eu acho? precisam tomar um partido que não precisam, né? Porque filhos são filhos. Quem está brigando são os pais. Sim, sim.
o que é interessante e a importância da escuta naquele primeiro momento, né, quando a gente faz aquela entrevista, né, com quem vai ser constelado, que aqui se a gente voltar lá na página 10, quando o Bert pergunta para ele a questão, passa para a entrevista, ele fala assim, ó, o cliente, existem muitos conflitos na minha família. Minha mãe e meu pai são separados. Aqui a gente já consegue perceber esses conflitos nessa nuance que foi dessa aproximação para o pai, né? Então, acho que isso também, quando o cliente ele traz isso para a entrevista, é importante a gente ter, como a Lili faz, eu acho isso muito bacana, de anotar, né? Porque a gente fica mais atento, eu percebi isso. E aí E depois ele tem. vai. Fala, Lili. Não, não, pode seguir, pode seguir. E aí, ele depois, ou seja, aqui foi o primeiro momento da constelação. Depois ele continua: minha mãe e meu avô estão brigados. Aí a gente já entra num outro momento aqui. Então, como é o desenrolar uma coisa da outra? Pode ser até que eu esteja viajando na maionese, mas é assim que eu Tá consigo certo. ver nesse momento. É isso mesmo. Mas o Constelação, Bert focou na primeira parte, né, né, Lilia? primeira parte. Tá, Primeira parte. E aí, tá. no final, ele fala assim, ó, como poderei reuni-los todos para o meu casamento? E aí englobou todo mundo. Aham. É, Porque aí ele falou para reunir, eu cheguei a ficar arrepiada, reunidos para o meu casamento, ou seja, é uma questão sistêmica, todos. Quem são todos? Todos que fazem parte. sim. Né? Então, eu achei bem interessante, porque, na verdade, quando ele vai ver a irmã gêmea, ele coloca essa irmã e ele reúne todos para o casamento. É. Né? O que me chama atenção aí também, eu vou voltar depois que a gente encerrar aqui, eu vou voltar no parágrafo aí que Bert fala das questões que são cruciais para abrir uma constelação, né, que chamam os olhos dele. Eu acho que para gente que não tem a prática, que é os anos aí que a Lilian tem, por exemplo, vale muito atentar para isso, né? Eu acho que no caso da Lilian já vem meio automático, isso aí já pega. Bem, Mas ele cita quais são os casos, né? Eu achei muito legal. é assim mesmo. E assim, a gente vai não dar muita importância em muitas coisas que o cliente fala. Eu sempre falo assim, tá bom, é o suficiente. Tá bom, é o suficiente. Né? Então, quem constelou comigo, começa a contar a história e fala assim, tá bom, o que você gostaria de ver? Você já Né? pegou a parte-chave, né, Lili? Tá. E algo vem para você sabe o que foi excluído, o que pode estar fora de ordem, né? Então, assim, ele falou que a irmã gêmea morreu. Eu já sabia que tinha algo excluído aí. Essa irmã gêmea os gêmeos precisam estar próximos, né? Uhum. Gêmeos univitalícios. Gêmeos que não Uhum. são univitalícios, às vezes não ficam juntos, Uhum. tá? Ô, Lília, imagino que deva ser muito comum o cliente chegar para você e falar: meus pais são separados. Para você isso basta. Mas ele normalmente vai implicar, porque meu pai traiu minha mãe com a pessoa. É aí que você fala, parou, o fato Parou. já me basta, né? Isso aí, parou. Tá. Eu não entro, eu não tomo partido Por é, menor. de quem for, Senão, entendeu? Eu não faço senão você aliança. entra na historinha, né? Você Sim, entra na sim. historinha. E a pessoa na emoção, né? Tomando partido ou não, né? Isso aí, tomando partido. Tá. Eu não entro de hipótese alguma. Eu não faço vínculo com o meu cliente. É muito engraçado porque exatamente a palavra é essa. Às vezes o cliente chega, ai, porque papai, ai, porque. Ok, essa história é deles. Vamos ver aonde a gente pode ordenar tudo isso que está fora de ordem aqui. Perfeito. Ok? Ô, E assim, Lívia, então, eu tenho uma pergunta. Karen. Esse livro que a gente está lendo não é Ordens do Amor, né? Não. Ah, Esse aqui, ó, O reconhecimento é das o, ordens. é o vermelhinho, né? Ah, é entendi. o Então, vermelhinho. esse não é o que eu tenho. Ah, tá bom. Mas O você tem PDF uma que eu tenho diferença. está só escrito Ordens do Amor. Tá bom. Ó, vou dar uma pausazinha aqui.